Acho que vocês vão ver uma diferença aí no áudio, né? Agora eu voltei com o meu Boya, aquele microfone não tava com tanta qualidade, né? Eu como engenheiro de mixagem eu percebo muito essas coisas, o timbre. E voltei com o Boya, ele é muito melhor, vocês vão perceber. E aquela, tava fazendo aquele outro de imã, tava fazendo a minha camiseta ficar meio estranha assim nos vídeos, então voltei pro Boya. Ele tem fio, mas ele é muito melhor. Tanto no aspecto de pendurar aqui, eu não gostava, mas agora eu tô gostando. É menos pior. Tanto no timbre. E esse título aí é pesado, hein? Eu amei a música tanto que quase me perdi nela. Vamos lá? Vamos falar sobre isso um pouco hoje, família. Eu vou te falar uma coisa que talvez doa um pouco ouvir. Hoje o trem vai ser cabuloso, como a gente diz em Minas Gerais. Porque amar demais a música também pode te atrapalhar. Você sabia disso? E eu não tô falando isso como alguém de fora, dando palpite bonito em cima de dor dos outros. Eu tô falando como alguém que viveu isso na pele. Eu tô no clube dos 30, né? Então faço música aí há mais de 15 e por muito tempo eu achei que a melhor coisa que eu podia fazer pela minha carreira era me jogar de cabeça nela, sem freio, sem plano B, sem olhar muito pro lado. Porque na teoria isso só é lindo, né? Mas na prática às vezes é só uma forma elegante de se complicar. Eu fui adiando muita coisa, saca? Adiei estabilidade, eu adiei segurança, eu adiei construir uma base mais tranquila. Adiei coisas que lá na frente talvez tivessem me dado mais fôlego para continuar, entende? Talvez você vai se identificar bastante com o que eu tô falando aqui. Presta muita atenção nisso, porque eu tô falando isso do fundo do meu coração, tá bom? E o mais difícil de admitir nisso tudo é que ao mesmo tempo em que eu me dedicava à música, eu via muita gente ao meu redor seguindo a vida, saca? Amigos que trabalhavam em profissões mais normais, entre aspas, né? Porque no fundo, o que é normal mesmo? Eles conseguiam renda, saca? Eles conseguiam viver com dignidade, eles se casavam, né? Antes disso eles se noivavam, depois eles se casavam, compravam casa, trocavam de carro, construíam família, tá ligado? E eu tava tentando construir o meu sonho, só que sonho sozinho não paga o jantar, nem o aluguel, nem o plano de vida que todo mundo, em algum nível, quer ter. Isso me bateu muito forte, tá ligado? Porque chega uma hora em que você não pode mais querer ser só artista. Você quer viver, você quer ter alguma previsibilidade, quer sentir que a sua vida tá andando e não só a sua ansiedade. E a verdade é que eu fui vendo muita coisa passar. Fui adiando, fui insistindo, fui empurrando com a barriga o que eu achava que depois se resolveria. Mas o depois nem sempre chega, né? E quando chega, às vezes chega caro. Eu passei por gravadoras, por estrutura grande, tá ligado? Por sonho grande também. Inclusive tive a oportunidade de estar em uma das maiores gravadoras de música urbana atualmente aí da América Latina, ela é considerada assim, vocês devem saber qual é, né? Mais conhecida como GR6. Isso por si só já me ensinou muita coisa. Infelizmente, depois que eu saí de lá, eu entrei numa depressão, né? Porque eu tava lá em cima, entre aspas, né? Com uns artistas ali incríveis. E depois que eu saí de lá, de uma forma meio abrupta e contra a minha vontade, diríamos, eu passei por uma depressão bem cabulosa, bem braba, bem forte, que eu não quero voltar nunca mais, mas querendo ou não, eu aprendi demais com todas essas experiências, inclusive com a depressão, e aprendi demais por onde eu passei, não nego isso jamais. Mas também eu aprendi que estar dentro de uma estrutura grande não garante que a sua vida vai ficar leve, organizado, financeiramente saudável, né? Às vezes você entra num lugar achando que ali finalmente tudo se encaixa, tá ligado? E aí descobre que a engrenagem continua pesada e você continua tendo que se virar. Foi aí, em algum ponto, que a paixão começou a perder a força. Não porque eu deixei de amar música, jamais, mas porque eu comecei a sentir o custo de amar música do jeito errado. Porque tem uma diferença enorme entre amar uma coisa e se sacrificar até virar refém dela. Eu acho que muita gente romântica com a carreira artística confunde uma coisa com a outra. Tem artista que acha que sofrer faz parte. E faz mesmo.
até certo ponto, mas sofrer demais não é selo de autenticidade, não. Também pode ser só má gestão da própria vida com um acabamento bonito. E eu falo isso com carinho, mas com sinceridade, tá bom? Porque como um artista que já tem uma estrada aí, já tem uma caminhada, né? Eu quero poder passar uma visão interessante para os artistas que estão chegando. Eu percebi que em vez de insistir na mesma posição de artista a qualquer custo, eu precisava encontrar outros caminhos dentro da própria música, porque eu não queria abandonar a música de vez, né? Eu queria continuar nela de um jeito que fizesse mais sentido para a minha fase de vida. Então eu fui me reposicionando. Hoje eu trabalho no background, né? Trabalho na carreira de artistas, sou produtor musical, engenheiro de mixagem, gestor de tráfego para artistas, estrategista musical, se você quiser colocar esse nome também. Ou seja, eu continuei dentro da música, só que com outro papel. Isso para mim foi, de certa forma, libertador. Porque talvez o erro não seja amar a música demais. Talvez o erro seja achar que só existe um tipo de carreira dentro dela. Não existe só o artista do palco. Existe o produtor, o compositor, o letrista, o manager, o engenheiro de mixagem, o engenheiro de masterização, o estrategista, o gestor de tráfego, o cara do posicionamento, o cara que organiza o caos antes dele virar desastre público. E, sinceramente, tem muita demanda e pouca gente fazendo isso direito. Principalmente quando a gente fala de gente que realmente entende o artista de dentro para fora. Por isso eu faço esse canal. Esse é um dos maiores motivos, porque eu não quero só falar de quem ainda está no auge da empolgação. Quero falar com um artista novo, com iniciante, com amador, com independente e também, né, novamente, com aquele que está aí no Clube dos 30 e ainda tem vontade de continuar, ou até no Clube dos 40, dos 50. Galera que está no Clube dos 30 ou mais, 40, 50, não acabou não, tá bom? Só mudou a conta que a gente faz antes de tomar decisão. Agora, antes de continuar, deixa eu encaixar uma coisa importante aqui. Se você tem um lançamento vindo e quer olhar isso com mais estratégia, eu trabalho com produção musical, mixagem e também com tráfego para artistas, tá bom? Então, se você quer trocar uma ideia sobre seu projeto, o link está aí na descrição do vídeo, aqui, né? Pode me chamar para tirar dúvida, entender melhor seu momento e até pedir um orçamento aí sem compromisso, tá bom? Agora, voltando para o vídeo, tem um ponto que me incomodou bastante durante a vida inteira, diríamos. E isso pode, talvez, acontecer com você também. E agora você vai estar vendo que não é o único. Isso não tem a ver com inveja, tá bom? Me entendam muito bem. Tem a ver com você se ver meio que preso naquilo que você mais ama. É um bagulho até paradoxal, né? Ver amigos construindo vida adulta enquanto eu adiava a minha foi cruel demais. E eu não tô falando isso com inveja barata, tá bom? Eu tô falando de uma coisa mais profunda, percepção de tempo. Porque quando você vê as pessoas ao seu redor construindo o que, em tese, todo mundo quer, né? Na fase adulta ali, casa, carro, família, estabilidade, rotina minimamente saudável, e você continua girando em torno de um sonho que ainda não te devolveu o básico, começa a bater uma pergunta muito incômoda. Será que eu tô insistindo no caminho certo? Ou só tô me recusando a admitir que eu preciso de outra estratégia? Essa pergunta dói, mas é útil. Porque muita gente não desiste da música por falta de talento. Desiste por falta de sustentação. O corpo cansa, a mente cansa, a conta cansa e até mesmo a dignidade cansa com o tempo, viu? E a paixão, coitadinha, não dá conta de manter tudo isso sozinha, né? Tem hora que o amor pela música continua ali, mas a energia vai saindo pelos cantos. Você começa cheio de fogo, depois vira brasa, depois vira fumaça e, se ninguém cuidar, apaga. E eu não queria que isso acontecesse com outros artistas jamais. Principalmente com os mais novos, que ainda acham que a vida vai esperar a carreira engrenar. Sinto te dizer, mas não vai não, tá bom? A vida anda, os boletos andam, os amigos andam, e as oportunidades mudam. E se você não criar sustentação, a música vira um altar bonito em cima de uma base muito fraca. E aí vem a temida frustração. Mas eu amo a música e pá. Eu também. Eu amo demais. Só que amor sem estrutura vira romance trágico, né, mano? Infelizmente, e artista não precisa viver uma tragédia para provar que é artista.
precisa viver com inteligência. Talvez o grande aprendizado aqui seja esse. Você não precisa desistir da música para parar de se destruir por ela. Você pode se reposicionar, pode continuar criando, pode continuar trabalhando com arte, pode continuar no jogo, só que de uma forma menos romântica e mais funcional, diríamos. Isso não diminui ninguém, pelo contrário, isso amadurece. Hoje eu entendo que minha carreira não acabou porque eu mudei de posição. Ela começou a fazer mais sentido justamente quando eu parei de insistir numa única forma de existir dentro dela, dentro da música. E é isso que eu quero passar aqui. Você não precisa virar refém do seu sonho. Você precisa aprender a sustentar ele, porque sonho sem chão é só queda adiada. E eu prefiro falar isso agora, do jeito que eu gostaria que tivessem falado pra mim lá atrás, certo? Sem enrolação, sem fantasia, ou seja, sem romantizar sofrimento. Quem me conhece sabe que eu sou um cara conhecido por ser sincero, às vezes até demais. Mas eu prefiro ser um cara sincero demais do que ser um cara mentiroso demais, né? Então se for pra passar do ponto, que seja na sinceridade, no meu ponto de vista. E se esse vídeo te fez pensar melhor ainda sobre tudo isso, porque talvez o objetivo nunca tenha sido te dar uma resposta fechada, talvez tenha sido te fazer olhar para a própria trajetória com mais honestidade. E, no fim, é isso que realmente salva a carreira.